Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Por favor. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Amém? Quem for achando vai glorificando o nome de Jesus. Amanhã, se você tiver um tempo hábil, estamos com uma temática, irmãos, na consagração, combatendo o atraso. Qualquer área da sua vida que você entende que há um atraso, é amanhã de manhã. Amém? O presbítero Marcelo vai estar conosco, vai trazer uma revelação de Deus para nós. E nós iremos aqui ungir os irmãos, amém? E você vai receber uma orientação também para sexta-feira, porque iremos entrar em um jejum, quarta-feira, 18 horas. 18 horas iremos entrar em um jejum, ficaremos ali o final da noite da quarta-feira em jejum, a quinta-feira o dia todo, e entregaremos o jejum aqui sexta-feira na consagração, para Deus quebrar todo o atraso da sua vida. Você tem a oportunidade de receber essa bênção, amém? Algumas pessoas me procuraram, que irão também entrar dentro desse propósito, amém? Da equipe, e você que entende que seja na vida sentimental, financeira, familiar, na saúde, algo, projetos, planos, empresa, que está atrasado. Quem crê que Jesus vai colocar tudo em dias? Quem acredita nisso? Então você, amanhã, 9 horas, vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Amém? Vamos lá. Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2. Versículo de número 9, na minha tradução, que é uma tradução King James. Ageu, capítulo 2, verso 9, diz assim: portanto, o resplendor deste novo templo será ainda maior, fala comigo, será, não, bem mais forte, vamos lá, fala, será ainda maior do que a glória do antigo. Em outras traduções diz, portanto, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Mas vamos na minha tradução, o resplendor deste novo templo será ainda maior do que o resplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. Neste lugar firmarei o meu shalom, a minha paz, garante Yahvé. Amém? Feche a sua Bíblia, por favor. Feche a sua Bíblia, por gentileza. Bote a mão no teu coração. Senhor Espírito Santo, Tu és bom e a Tua misericórdia dura eteramente. Nós Te exaltamos porque estamos aqui reunidos no Teu nome. E só o Senhor para realizar uma obra específica. Eu entendo, Senhor, que o do Senhor é a glória, do Senhor é o poder, do Senhor é a honra. Perdoa os meus pecados, minhas transgressões e iniquidades. Convenha que eu diminua nesta noite e que o Senhor cresça em potência. Fala através da Tua poderosa palavra. Nos aviva, nos aquece, nos ilumina, nos dê direção. Meu Deus, que aqueles que estão aqui neste culto venham ter liberdade e venham ter ousadia de glorificar o Teu nome, de dar glórias a Ti, porque estamos na Tua casa, e na Tua casa, meu Pai, nós adoramos o Teu nome. Os mortos não glorificam, mas quem está vivo, levante a mão aí e dá um glória bem forte para Jesus. Toma o teu assento, dizendo que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Olhe bem aqui para mim. Nós estamos diante de uma profecia, que é uma profecia que vai atravessar os tempos,
vai atravessar gerações. E num primeiro momento, quando nós lemos esse texto, nós não conseguimos de fato compreendê-lo somente lendo o livro do profeta Ageu. Mas eu quero retroceder um pouco no tempo antigo aqui e também na antiga aliança, para que os irmãos possam entender de uma forma panorâmica por que Ageu profetizou esta palavra, em qual período esta palavra se cumpriu, em qual tempo esta palavra foi cumprida da parte de Deus. Nós sabemos que quando Deus se manifesta a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus tem um plano, e o plano de Deus é formar uma nação. Quando Gênesis capítulo de número 12, Deus vai virar para Abraão e vai falar: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Aquele que te abençoar, eu abençoarei, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E você conhece Deus se revelando para Abrão e posteriormente mudando o nome dele para Abraão. E a história é uma história que nos anima, que nos renova, porque Deus, ele faz coisas fantásticas através desse patriarca. Quando ele está totalmente desmotivado, porque Deus dá uma promessa dizendo que ele seria pai de multidões, ele agora não tem um filho, mas está depressivo, está triste, está totalmente abatido. E se você for estudar essa passagem da vida de Abraão, você vai entender desta forma. E ele está agora tentando ficar uma vida totalmente estática, isolada e atrofiada dentro de uma tenda. Mas um certo dia Deus chega para ele e fala: sai para fora, Abraão, porque tem hora que Deus vai te arrancar de um lugar de isolamento para você conseguir enxergar aquilo que ele tem para realizar na tua vida. Quando Deus tira Abraão da tenda, Deus manda Abraão olhar para as estrelas do céu e pediu para ele contar as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas, Abraão? E Deus ali está renovando o chamado, o propósito na vida desse patriarca. Deus se revela a Abraão de uma forma singular, de uma forma poderosa. Não somente a Abraão, Deus também vai se revelar a Jacó. Jacó no caminho de Bérseba, e a Bíblia diz que ele vai pegar uma pedra, vai colocar a pedra como travesseiro, e ele vai ter um sonho de uma escada posta na terra, que o topo chega ao céu, e anjos subiam e desciam, e quando ele acorda do seu sonho, ele vai falar assim: Deus está neste lugar. Posteriormente, quando Deus se revela a Abraão, quando Deus se revela a Isaac, quando Deus se revela a Jacó, de formas poderosas, de forma singular, de forma única. Ora, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Quando Jacó tem esse sonho e ele recebe esta revelação, ele vai fazer um voto ao Senhor, ele vai fazer um compromisso com Deus. Isaac também foi aquele que recebeu uma comunicação e teve uma experiência extraordinária com Deus, quando seu pai Abraão levou ele para cima de uma montanha e falou: nós iremos sacrificar ao Senhor. E ele vai perguntar: meu pai, mas cadê o cordeiro? E Abraão vai virar para Isaac e vai falar: Deus preparar para si o cordeiro, porque nós servimos um Deus que ele é um Deus provedor. Isaac é aquele que foi amarrado no altar, é aquele que se pôs em cima do altar. E eu tenho uma mensagem: amarrados no altar, porque crente que foi chamado para o altar, ele tem que estar amarrado em cima do altar. Amém? Deus te chamou para realizar a sua boa obra. Mas quando nós chegamos aqui na história de Jacó, depois Deus ter levantado Abraão, Deus ter levantado Isaac, e quando chegamos na história de Jacó, nós vamos ver Jacó tendo filhos. E se você já leu a Bíblia, você vai entender algo que eu vou somente introduzir e pincelar aqui nesta noite. Jacó vai ter muitos filhos, e esses filhos de Jacó, eles vão se destacarem porque eles serão conhecidos como as 12 tribos de Israel. A tribo de Dan, de Naftali, de Zebulon, de Judá, as 12 tribos de Israel. E vai chegar até o moço José. O moço José, dentro dos seus irmãos, dos filhos de Jacó, ele vai se destacar porque é aquele que recebeu os sonhos de Deus, e após ter recebido os sonhos de Deus, este moço vai governar o Egito. É claro, depois de um grande processo, e você conhece a história de José, mas ele vai governar o Egito. Fato é que os dias vão se passar, os anos se passam, e o faraó agora, que é amigo de José, ele vai morrer, os dias de José também acabam, e agora o povo está em uma terra que José colocou. A terra que José colocou os seus irmãos era a melhor terra do Egito, se eu não me engano se chama Gósen, uma terra
próspera, uma terra frutífera, porque quando os irmãos de José chegaram no Egito, porque passavam fome, a terra passava fome, José colocou os seus irmãos no melhor lugar do Egito. E você conhece a história. Mas agora José é morto, Faraó é morto, se levanta um novo rei, se levanta uma nova liderança dentro do Egito, e este povo começa agora a crescer na terra de Gósen, e começa a habitar outras partes do Egito. O Egito, nesse período, era a primeira potência do mundo antigo. Houve 6 potências do mundo antigo, porque 6 na Bíblia, dentro da numerologia, é o número do homem, e por isso que 6 potências se levantam. A primeira potência foi o Egito, a segunda potência foi a Síria, a terceira potência foi os babilônicos, a quarta potência foi os Pérsia, a quinta potência foi os gregos, a sexta potência foi Roma, e no período de Roma, os romanos, eles se declaravam como o último império do mundo antigo, mas havia uma profecia, que um 7º rei iria se levantar, mas a diferença desse 7º rei é que o seu reinado nunca iria passar. O seu reinado seria um rei etéreo, eterno, sempre eterno, e ninguém conseguiria derrubá-lo e nem tirá-lo do trono. E qual é o nome desse rei que se apresenta? Eu vou falar porque você já conhece, só para você dar um glória. O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E todo rei que se preze tem que apresentar o seu reino, tem que apresentar da onde ele veio, e por isso que Jesus, quando começa a pregar, Jesus vai falar assim: arrependei-vos, porque agora é chegado o reino dos céus. Ele é o rei do céu, ele é o rei da terra, e quem crê que ele está presente aqui, glorifica o poderoso nome dele. Mas vamos lá, depois que o povo cresce no Egito, o povo agora vai ser escravizado no Egito. É uma história muito conhecida, é uma história muito pregada, é uma história muito contada, porque agora o povo conhecido como hebreus, esse povo está crescendo, e esse povo agora vai ser escravizado dentro do Egito. Esse povo começa a morrer, começa a ser escravizado, começa a ser torturado, mas eles decidiram clamar ao Senhor, e quando eles clamaram ao Senhor, Deus vai levantar um libertador. Aí você vai ver a história de Moisés. A história de Moisés vai começar onde um homem da tribo de Levi casa com a mulher da tribo de Levi. Você conhece bem a história. Moisés é aquele menino que foi colocado no rio Nilo, que segundo a história, até os dias de hoje era um rio cheio de crocodilos, mas foram colocados com betumes, com algumas essências, para afastar esses animais e chegar até a filha de Faraó. Você sabe que o menino Moisés vai crescer na cultura do Egito, na língua do Egito, conhecendo a ciência do Egito, mas Deus está preparando ele para uma grande obra. Quando Moisés já é grande, Moisés vai rejeitar ser chamado filho da filha de Faraó, e agora Deus vai se aparecer para Moisés em uma sarça. Uma sarça era uma planta do deserto, seca, sem fruto. Ora, essa planta pega fogo, mas não se consome, não vira cinzas, e Deus vai falar com Moisés dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. Ora, Deus agora está levantando Moisés com um propósito, com uma visão, com uma obra específica, tirar o povo de meio de uma escravidão. E quando Moisés é usado por Deus para enviar as 10 pragas no Egito, Deus, pela mão de Moisés, tira uma multidão de hebreus que estavam sendo escravizados no Egito. Levante a mão rapidamente, que eu tenho uma profecia para liberar para a sua vida nessa introdução desta palavra. Deus não te chamou para ser escravo, você não foi gerado para ser escravo, você foi gerado para ser livre, para ser adorador. Então eu vou profetizar aqui para você começar a aquecer a sua garganta, desatrofiar a sua garganta e dar glória a Deus. Eu profetizo libertação dentro da tua casa, eu profetizo libertação no meio da tua família, eu profetizo libertação para um filho teu, para uma filha tua agora, eu profetizo libertação na tua mente, eu profetizo libertação para tuas finanças, eu profetizo libertação no meio da tua família, dos vícios, das obras do diabo. Deus está dizendo: não te chamei para ser escravo, te chamei para ser livre, e quem é livre em Cristo Jesus, abre a boca e dá o melhor glória para Ele. Estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Mas vamos lá. E quando Deus tira o povo do Egito, que agora é escravo, e você já entendeu um pouco toda a história, agora Deus quer ser adorado no deserto. E é aqui que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção.
eu vou começar um desenvolvimento e entregar o ponto áureo daquilo que Deus colocou no meu coração. Ora, Deus quer ser adorado no deserto, então Deus vai visitar Moisés, e quando Deus visita Moisés, Deus vai mostrar o céu para Moisés. Ora, Moisés, dentro do céu, vai contemplar um tabernáculo espiritual. Moisés está vendo um tabernáculo espiritual no céu, e Deus vai dar uma ordem peremptória dizendo: você vai construir um tabernáculo na terra, eu vou te dar um modelo de culto, Moisés, perfeito. O tabernáculo terá o candelabro, o tabernáculo terá o altar de ofertas pacíficas, o tabernáculo terá o altar de sacrifícios de pecados, o tabernáculo terá o altar de incenso. Cada altar tem um significado. Se você estudar sobre os altares que estavam no tabernáculo, quando Moisés viu no céu e vai construir na terra, e a Bíblia diz que Deus vai capacitar 2 homens, o Espírito do Senhor vai dar capacitação para que esse tabernáculo todo fosse construído. Tudo aquilo que Moisés falava que viu no céu foi construído na terra, um tabernáculo, um modelo de culto perfeito. Ora, esse tabernáculo tinha um pátio principal. Esse pátio era chamado de átrio. Quando você entrava pelas portas, havia um pátio, um átrio. Todo mundo se achegava ao átrio. Posteriormente ao átrio, havia um outro espaço, uma outra porta, chamada lugar santo. Nem todo mundo entrava neste lugar santo. O sacerdote entrava no lugar santo, e era ele que tinha uma função de levar o sacrifício proposto pelo povo. Por exemplo, se você tivesse grato a Deus pelos benefícios que Deus fez a você, você levava uma oferta pacífica, uma oferta de gratidão, uma oferta de uma oferta de incenso pela colheita, pela prosperidade, pela vitória na vida de alguém. É uma oferta pacífica, é uma oferta de libação, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Agora, havia um outro altar dentro do tabernáculo, o altar de sacrifício para perdão dos pecados. Agora, o culto realizado para este altar era um culto totalmente diferente. Quando eu descobri isso, irmãos, minha alma, ela se encheu de temor. E por quê? Porque quando alguém cometia um pecado e tinha que pedir perdão a Deus, pegava-se um cordeiro, sem mancha, sem mácula, um cordeiro, pegava-se um cordeiro, levava para o sacerdote, diante do altar de sacrifício, pegava esse cordeiro, chamava aquele que cometeu o pecado, e colocava aquele pecador para olhar no olho do cordeiro, e segundo a história antiga, e se você pesquisar você vai entender isso, ele segurava o cordeiro, pegava o cutelo, na jugular do cordeiro, rasgava a jugular do cordeiro, até o sangue se aspergir totalmente no altar de sacrifício, enquanto o cordeiro sofria sangrando. O que cometeu o pecado tinha que ficar olhando para o cordeiro para entender que aquela sentença era para ele, mas era o cordeiro que estava morrendo em seu lugar, para gerar temor. Posteriormente, quando todo o sangue do cordeiro era derramado, o cordeiro era posto totalmente em cima deste altar, se ligava o fogo consumia o pelo, o fogo consumia a gordura, o fogo consumia a carne, o fogo consumia o sangue, o fogo consumia totalmente o cordeiro, nada era entregue, nada era dividido. Aquele sacrifício que era dividido, que uma parte da banda direita ficava para o sacerdote, esse sacrifício aí é sacrifício de ofertas pacíficas, sacrifício para perdão de pecados. Todo o sangue era derramado, todo o cordeiro era consumido, porque representava que todo o pecado também era perdoado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque quando Deus te perdoa, Deus perdoa a totalidade. Não existe meio perdão de Deus. A Bíblia diz: os seus pecados eu lanço no mar do esquecimento, e dele não me lembro mais. Se nós pularmos aqui para o Novo Testamento, nós vamos entender que o símbolo do pecado no Novo Testamento vai ser o espinho, porque o espinho vai representar dor. Quando Adão estava com Eva no Éden, e o primeiro pecado foi consumado, a Bíblia diz que cresceu na terra espinho
espinhos e abrolhos cresceu na terra. Espinhos, erva daninha, espinhos. Ora, e por que cresceu espinho? Porque Adão e Eva pecou. A planta espinho não foi Deus que criou. A terra produziu em resposta ao pecado consumado. É por isso que quando Jesus é sentenciado, a Bíblia diz que os soldados romanos, eles vão pegar uma coroa, ou melhor, eles vão pegar espinhos e vão fazer uma coroa e vão cravar em Jesus, porque dentro da simbologia bíblica, aquela coroa de espinho é o símbolo do pecado da humanidade, porque espinho fala de dor, espinho fala de sofrimento, espinho fala daquele que chora, momentos de espinho, momento de dor, e o pecado está ligado à dor, o pecado está ligado ao sofrimento, mas a Bíblia diz que o profeta vai profetizar assim: ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. É por isso, o símbolo do pecado não é a cruz é só o altar do sacrifício, o símbolo do pecado é o espinho que é cravado em Jesus, e ele vai levar, ele pega o altar de sacrifício que é a cruz, e ele vai atravessar a via dolorosa, e ele vai levar o meu e o seu pecado. É por isso que quando Jesus está pregado na cruz, ele é o cordeiro perfeito, ele é o cordeiro sem mancha, ele é o cordeiro pascual, e a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: está consumado. E quando ele consuma, é quando ele esvazia-se todo o seu sangue por mim e por você. Então eu quero aquecer o seu coração nesse culto de celebração, para dizer: você é perdoado pelo poder do sangue, você é perdoado pelo poder do sangue de Jesus. O diabo não pode te acusar, a tua consciência não pode te acusar. Tem gente dentro da igreja, e aqui eu vou pedir licença para ser um pouco mais agressivo na palavra aqui agora. Tem gente que não produz na igreja, tem gente que não dizima na igreja, tem gente que não trabalha na igreja por causa de acusações, porque outrora pecou, porque outrora errou. Tem gente que fala: não, minha vida foi uma vida de erros, deixa eu ficar no banco aqui, deixa eu ficar paradinho aqui. Eu quero ser um profeta de Deus aqui nesta noite, para dizer que você vai produzir em 2024, você vai trabalhar também para Jesus em 2024, a sua vida não será somente uma vida secular, a sua vida não será somente de testemunho de concursos públicos, de empresa aberta, de coisas materiais conquistadas, não. Eu profetizo que você vai ter testemunhos espirituais, testemunhos espirituais para contar. Profetizo que você vai contar que você pregou para alguém de dentro da tua casa e alguém aceitou Jesus lá dentro, que você levantou a mão e o espírito imundo saiu, porque Jesus falou assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões e de toda a força do mal, e nisso não te causará nenhum dano. E só quem acredita que a glória da última casa, o resplendor, será muito maior do que a glória da primeira. Vamos lá, desatrofia a tua garganta agora e dá o melhor glória que você pode dar. Quem crê que Jesus está aqui neste lugar? Não, quantos acreditam que Jesus está presente aqui neste lugar? O tabernáculo é perfeito, é o centro da adoração agora para o povo hebreu. Só que esse tabernáculo era um tabernáculo móvel. Quando o povo se movia em direção à terra prometida, se desmontava esse tabernáculo. Quando o povo parava, o tabernáculo era montado novamente. Existia uma nuvem de dia. A nuvem de dia era para proteger o povo de Deus de um sol escaldante, uma coluna de fogo à noite, porque o frio do deserto congelava, matava os homens, mas tinha uma coluna de fogo que aquecia um povo que está marchando no deserto, porque dentro do deserto, Deus é a tua provisão, dentro do deserto, Deus é o teu escape, dentro do deserto, Deus é a tua direção, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o povo está marchando em direção à terra prometida. Moisés vai subir em cima de uma montanha, vai subir em cima de um monte e vai desaparecer.
aparecer. Moisés some, a morte de Moisés, ou Moisés é arrebatado, isso aí é uma questão teológica que é discutida até hoje. Mas vamos lá, quando o povo, ele conquista a terra prometida, agora eles conquistam pela mão de Josué. Josué que é o homem que entra dentro da terra, e quem conhece Bíblia e ama a Bíblia aqui, está entendendo como eu estou discorrendo a palavra do Senhor aqui, segundo a sua cronologia. A Bíblia vai dizer que Josué entra dentro da terra, e quando Josué entra dentro da terra, ele vai dividir a terra, de acordo com o número das tribos de Israel. Quem é da tribo de Dan, toma um pedaço da terra, quem é da tribo de Efraim, quem é da tribo de Judá, quem é benjamita, ele vai dividindo a terra. O único povo que não recebeu terra nenhuma foi os levitas, porque quando Josué foi dar um pedaço de terra para a tribo de Levi, Deus interferiu e falou: para os levitas você não vai dar nada, porque eu serei a herança deste povo. Eles não irão se apegar com a terra, eles não terão terra como herança e nem como bem, porque eu serei a riqueza deles, eu serei a herança deste povo. Os levitas que adoravam e celebravam e cantavam ao Senhor, os adoradores de Deus, Deus é a herança deste povo, oh glória. E quando este povo clamava ao Senhor, Deus respondia, Deus supria. A Bíblia vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus vai usar a boca do profeta para falar: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A tua oração tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe, como se já existisse. É por isso que você tem que chamar à existência a salvação da tua casa. É por isso que você tem que chamar à existência a salvação da tua família. É por isso que você tem que chamar à existência aquela vitória que você necessita. É por isso que você tem que chamar à existência através da oração. Não existe, mas a oração tem poder de trazer. Não existe, mas a oração tem poder de criar. Quantos acreditam no poder da oração? Quantos creem? Então sejam renovados aí agora pelo poder da palavra, para que nesse ano de 2024 você venha orar mais, você venha clamar mais. E eu profetizo, só para você dar glória, aquilo que não existe na sua vida passará a existir. Oh, glória a Deus. E agora, quando o povo está na terra, esse tabernáculo que era móvel vai ser colocado em uma cidade por nome de Siló, porque Siló na Bíblia é o nome profético de Jesus Cristo. Quando Jacó lá em Gênesis 42, se eu não me engano, vai dizer assim: e o cedro não se arredará de Judá, até que venha Siló, e a ele os povos obedecerão. Siló é o nome profético de Jesus. É por isso que quando eles conquistam a terra, a Bíblia vai dizer que o tabernáculo é posto em Siló, e agora todos os homens têm que dirigir uma cidade por nome de Siló para adorar ao Senhor. Mas aí vai vir um período dos juízes da Bíblia, e você conhece os juízes Sansão, Débora, Jefité, homens que Deus vai levantar, nazireus, que Deus vai levantar para governar o povo. Maravilha, Deus levanta homens com uma unção específica, com uma autoridade específica, dentro de um tempo específico. Mas a Bíblia vai dizer que o povo vai pedir um rei, porque os homens de Israel, agora como uma nação eleita de Deus, vão olhar para as outras nações, e as outras nações têm um rei no trono. Deus era o rei do seu povo, mas o povo quer um rei. Então Deus vai chamar um profeta por nome de Samuel, e vai falar: dê o rei que eles querem. E o primeiro rei vai ser ungido, Saul. Você conhece a história, Saul vai ser ungido rei de Israel. O primeiro rei começou muito bem. Ele começa sendo rei e começa sendo profeta, porque a Bíblia diz que Saul profetizava junto com os filhos dos profetas. Mas a Bíblia diz que ele vai terminar muito mal, quando Deus dá uma ordem dizendo: entra na cidade, mata o rei da cidade, mata o gado, mata os animais, não poupa ninguém, Saul. E a Bíblia diz que ele poupa o rei, poupa os animais, ele desobedece a Deus, ele persegue os profetas do Senhor. E a Bíblia diz que Deus rejeita Saul, vira para Samuel e fala: até quando tu terás dó de Saul, se eu o rejeitei, mas tenho para mim um rei segundo um jovem, segundo meu coração. A Bíblia vai dizer que Deus vai chamar um moço de trás das malhadas, e você conhece a palavra, um moço que está cuidando de ovelhas, o
pior trabalho da época era cuidar de ovelhas. O melhor trabalho da época era ser participante do exército de Saul, era usar uma farda, era ter status na sociedade. Quem trabalhava cuidando de ovelhas tinha o pior trabalho da época. Mas Deus vai gritar no ouvido de Samuel e vai falar: eu tenho um, segundo o meu coração, alguém que está atrás das malhadas. Ora, você vai encher o vaso de azeite, vai ter a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos tem eu provido o rei de Israel. A Bíblia diz que Jessé passa os filhos diante de Samuel, e todos passaram. O Espírito de Deus não dá ordem, até que Samuel vai perguntar: acabaram-se os jovens? Aí Jessé responde: ainda resta um que está cuidando das ovelhas, porque não importa onde você está, não importa onde você esteja, quem tem promessa de Deus será alcançado por Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi é tirado de trás das ovelhas, é colocado diante dos seus irmãos e é ungido rei de Israel. Davi é aquele que tem a estrela, Davi é aquele guerreiro, Davi é aquele que derrubou o gigante, Davi é corajoso, Davi vai para cima do problema, ele tem espírito de guerra, espírito de guerreiro, e ele vem desbravando, guerreando em nome do Senhor dos exércitos. Levante a mão rapidamente que eu vou profetizar. Levante. Eu profetizo que Deus está te dando um espírito de guerreiro aqui nesta noite. Deus está te dando um espírito de poder aqui nesta noite. Você não vai recuar, você vai combater, você não vai retroceder, você vai para cima deste problema. Amanhã é segunda-feira, estamos chegando perto do dia 10, é um dia que todo mundo se agita mais, porque é vencimento de muita coisa, mas eu vou liberar uma palavra aqui para você agora. Você não vai fugir de nenhum problema, você vai para cima. Deus vai te dar autoridade para você resolver, e só quem crê, levante a mão, abre a boca e dá o melhor glória. Davi começa tão bem, que ele olha para Siló para sacrificar ao Senhor. Ora, ou melhor, ele vai até Siló para sacrificar ao Senhor, e ele vê o Deus que ele serve, o Deus de Israel, o Deus que dá vitória a ele nas guerras, morando em tendas, feito de lençóis, de pano. E quando ele olha para sua casa, quando ele olha para o seu palácio adornado em ouro, suas cadeiras revestidas de ouro, a sua cama com a sua cabeceira de ouro, o seu palácio, quando Davi se levantava, havia uma estrada até ele ir para o lugar principal, onde ele se assentava, revestido de ouro. Ele olhou para a nobreza da sua casa, e ele fala: eu moro em uma casa nobre, o meu Deus está morando em tendas, eu vou construir uma casa para o Senhor. E ele começa a projetar a casa, ele projeta o átrio na mesma medida do tabernáculo, ele projeta o lugar santo na mesma medida, e ele projeta o santíssimo lugar, porque eu falei para você até o lugar santo, mas ainda tem o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era onde Deus, uma vez por ano, se apresentava na tampa do propiciatório. O que é o propiciatório? Era a arca da aliança. Quando Deus mandou Moisés construir uma arca, dentro da arca tinha a vara de Arão, dentro da arca tinha um maná, dentro da arca tinha as tábuas da lei. Ora, esta arca era revestida de ouro por dentro e por fora, colocada no santíssimo lugar. Quando o sacerdote entrava no santíssimo lugar, ele entrava com uma corda amarrada no seu pé, com as suas romãs nas rolas do seu vestido, porque se o sacerdote entrasse em pecado no santíssimo lugar, ele caía morto, e os demais o puxavam por uma corda. A Bíblia diz que o sacerdote, uma vez por ano, se colocava diante do Senhor. A Shekinah de Deus brilhava na tampa da arca, e Deus falava com o sacerdote, dando uma direção específica para o povo. Ora, quando Davi pegou todas as medidas do tabernáculo, ele falou assim: agora eu vou executar a construção. Quando ele foi construir, Deus falou: você não vai construir, Davi, o teu filho Salomão, que vai reinar no teu lugar, é ele que vai construir. E por quê? Porque a sua mão é uma mão de sangue, você é homem da guerra, você é o homem do campo. A Bíblia diz que quando Salomão sucedeu Davi, que foi o terceiro rei de Israel, ele vai executar essa grande construção. E eu fiz todo esse arcabouço para chegar até aqui agora. A grande construção é realizada, ou se inicia
a grande construção. Mas Salomão, ele se torna o homem mais rico do mundo antigo, pela sua sabedoria. Então, ele vai agregar algumas coisas a mais que não estava dentro dentro do arcabouço de Davi. Por exemplo, dentro do arcabouço de Davi, se você estudar os escritos antigos, a base do templo, ou seja, a base, aonde não se vê, a base, ou seja, a base daquela coluna que está embaixo da terra, a base do templo, ele fez questão de fazer de pedras preciosas, como a pedra de ônix, a pedra de jaspe, como diamante. Imagine você fazer uma base de um templo, a base que fica enterrado de diamante. Ele usou pedras preciosas para fazer a base do templo. Posteriormente, quando ele ergueu o templo, ele revestiu de ouro por dentro e de ouro por fora. O templo que Salomão constrói é revestido de ouro por dentro e de ouro por fora. Ora, mas chegou o dia de entregar a casa para o Senhor, e a Bíblia diz que Salomão vai se ajoelhar, vai se colocar diante do Senhor com os sacerdotes, e quando ele coloca diante do Senhor com o sacerdote, ele fala: Senhor meu Deus, ouve a oração de todos que vierem a este lugar, ouve a petição, Senhor, daqueles que colocarem seus sacrifícios diante da sua presença, porque nós entregamos esta casa a ti. Quando Salomão entrega a casa para o Senhor, Deus lá no céu decidiu receber a casa, e Deus vem para morar dentro da casa. A Bíblia diz que a Shekinah de Deus entrou dentro da casa, a glória do Senhor entra dentro do templo, e a glória começa a ocupar o espaço do templo. A glória foi tão grande que Salomão caiu no chão, os sacerdotes caíram no chão, tamanha foi a glória do Senhor dentro da casa. Levante a mão rapidamente que eu vou profetizar. Eu profetizo, vamos lá, que a glória de Deus vai entrar dentro da tua casa, a glória de Deus vai visitar os teus negócios, a glória de Deus vai visitar a tua família. Quem acredita no poder da glória, quem crê no poder da glória, quem acredita no poder de Deus, assim como entrou dentro daquela casa, entra na tua vida, entra dentro do teu ser, e quem crê recebe dando glória nessa noite. A glória de Deus entra dentro da casa, o povo está feliz. Por quê? Porque a nuvem está lá, a glória está lá. Oh, aleluia! Eu estou aqui me arrupiando todo aqui. Coisa boa é você saber onde Deus está, coisa boa é você entender onde Deus está. Tem gente que não sabe onde Ele está, tem gente que não tem a comunhão, e quando os homens de outra etnia, ou outras etnias, vinham até Jerusalém, dizendo: onde está o seu Deus? Nosso Deus mora conosco. Aí está a casa dele, ele está dentro da casa, Deus morando juntamente com o seu povo, e o povo está vivendo um avivamento espiritual, aleluia. Mas quem não é que passa por processos? Oh, aleluia. E o processo de Israel vai começar, e aqui eu começo o fechamento desta palavra. Quem não é que nunca viveu um auge espiritual? Quem não é que nunca já conseguiu orar muito? Quem não é que não já conseguiu se entregar muito? Israel viveu o seu auge, Deus morando com eles. E a pergunta que eu faço para os irmãos aqui nesta noite: é possível que esse povo peque? É possível que esse povo erre? E eles erraram, e eles pecaram, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus entregou na mão dos babilônicos. Aí nesse período Deus vai levantar os profetas, como levantou Jeremias, como levantou Daniel, profetas contemporâneos. E Jeremias começa a profetizar dizendo: aí vem a Babilônia. E a Babilônia vem, e quando a Babilônia chega dentro de Israel, leva os jovens, leva os homens. E o que eu quero destacar aqui nesta noite, quando eles encontraram a casa era nobre. Eles se interessaram pela riqueza da casa. Eles se interessaram pelo ouro e pela prata, pelo diamante. Então os babilônios disseram: vamos destruir esta casa, vamos derreter o ouro,
Vamos arrancar os alicerces e tirar as pedras preciosas. E eles destruíram a casa do Senhor. Destruição da casa é destruição da fé. E quantas pessoas estão dentro da igreja com a sua fé abatida, com a sua vida espiritual abatida, com o seu ânimo abatido? Nunca se viu tantas pessoas com enfermidades psicossomáticas. Nunca se viu tantas pessoas dentro da igreja com depressão. Nunca se viu tantas pessoas introvertidas. Nunca se viu tantas pessoas frias dentro da igreja. A casa caiu. Deus não protegeu. Existe um rabino que ele revelou um escrito antigo, não tem comprovação, que havia uma música, uma música que os babilônios cantavam dizendo: o Deus de Israel não protegeu a sua própria casa. São perguntas que eu e você faz, irmão. Quando o mal vem sobre nós. Você fala: Deus, por que isso aconteceu comigo? Quantos crentes não têm resposta por algumas lutas e por algumas batalhas? Quantas pessoas que não têm resposta por alguns processos que passam? E fala: mas eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Mas eu vou finalizar esta palavra para você glorificar muito a Deus. Você está dentro de um processo. Mas Deus já está levantando uma voz, Deus já está levantando um profeta para dizer para você: está tudo destruído? E o profeta Ageu está andando e só tem cacos. Vida sentimental, o caco. Vida financeira, só o caco. Vida empresarial, projetos, planos. Quem crê na palavra? Quantos acreditam nesta palavra aqui? Quantos creem? Não, vamos lá. Eu preguei muito aqui agora. Eu fiquei falando. Eu quero que você reaja. Quantos creem nesta palavra aqui? Quantos acreditam? Só está o caco. E o profeta vai abrir a boca para o caco, para as ruínas, para tudo que está destruído. Ele vai abrir a boca e vai dizer assim: a glória, o resplendor do novo templo, da última casa, vai ser bem maior do que a glória desta primeira. Quem pode dar glória para Jesus Cristo aí? Então eu vou profetizando e você vai dando glória para Ele. A glória da tua vida sentimental, ou glória, o resplendor na tua vida sentimental, ou glória, vai ser bem maior. Da tua vida financeira vai ser bem maior. Pega e vai lá. Da tua empresa vai ser bem maior. Dos teus projetos vai ser bem maior. Eu vim profetizar aqui que Deus começou uma reconstrução na sua vida, aleluia. E a glória da última casa vai ser bem maior do que a glória da primeira. E quantos acreditam? Eu vou dar 30 segundos para você abrir a sua boca e você dar glória para Jesus Cristo que está presente aqui. Vai lá, vamos lá, 30 segundos. 30 segundos você dando glória, porque Deus está dizendo: eu vou reconstruir o teu ministério. A glória vai ser maior, a unção vai ser maior, eu vou te usar mais, eu vou abrir mais portas, aleluia. Quem acredita que está chegando um momento saudável para você? Esse período de hospital, de enfermidade está saindo da tua vida agora. Quantos acreditam que a paz está entrando dentro da tua casa, a reconstrução da paz? Quantos acreditam que Deus está visitando a tua mente? Você vai voltar a ser aquela pessoa cheia de ideias, cheia de projetos. Oh glória! Quantos acreditam que o Deus Yahvé vai fazer você brilhar mais ainda? Não, vamos lá. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui agora. Eu vou pedir licença aqui para vocês. Eu vou pedir licença, porque Deus está me dando uma ordem. Caia por terra toda obra de bruxaria contra a tua vida. Caia por terra toda palavra negativa. Caia por terra todos aqueles que dizem que você não vai se erguer mais, que você não vai se levantar mais. Caia por terra todos aqueles que pensam que você ficará como casa caída. Caia por terra. Deus está dizendo: a glória será maior.
línguas estranhas aqui? Quem tem? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Quem é? Então fala em línguas aí agora. Vamos lá. Desatrofia tuas línguas. Desatrofia o dom que é em ti. Desatrofia essa chamada. Desatrofia aquilo que Deus te deu. Oh glória, você vai produzir muito ainda. Você vai prosperar muito ainda. 2024 será um ano do resplendor da tua trajetória. Oh glória. E quem crê, se coloque de pé adorando o nome daquele que é rei, o nome daquele que é o rei dos reis, que é vivo. Vamos lá. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, e o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Vamos. E leva minhas águas tranquilas. Olha aqui para mim, para me finalizar. O profeta está dizendo que a glória do último templo vai ser bem maior. Então, os homens, os escribas, Esdras, e você conhece a história, eles vão reconstruir o templo. Porque se Deus entrou no primeiro, Deus também vai entrar no segundo templo. Eles reconstroem. Aí tem gente que lê a Bíblia e algumas pessoas não vão conseguir compreender. Porque Zorobabel era um príncipe do mundo antigo e governador de Judá. Quando Zorobabel reconstrói o templo e vai entregar ao Senhor, Zorobabel se veste de uma veste de linho revestido de ouro. Entra dentro do templo. Faz a mesma oração que Salomão fez. Está aqui, Senhor, a casa. A gente quer a promessa. Se no primeiro templo a glória entrou dentro, e a glória vai ser maior. Só que quando ele entrega, não vem nada. A Shekinah não entra. Deus está em silêncio. Aí é por isso que quando você lê lá o livro de Esdras, Miqueias, você vai ler o livro dos profetas menores, você vai ver que eles estão chorando. Tem sacerdote chorando, dizendo: cadê a glória? Mas não foi Deus que falou? Mas não foi Deus que prometeu? Os anos se passam. O templo está lá. O templo envelhece. O período dos assírios, o período dos gregos, aí chega o período dos romanos. E quando Roma vê o templo, Roma vai fazer uma outra construção em cima desse templo, mas vai deixar a sua estrutura intacta, para agradar os judeus. Lembra do sumo sacerdote que rasga as vestes na frente de Jesus? Ele ficava dentro desse templo. E Deus tinha prometido que a glória seria maior. O templo está lá. Pastor, quando foi que essa promessa se cumpriu? Quando essa promessa se cumpriu? Quando o Espírito de Deus visitou um ventre de uma moça por nome de Maria. José era um homem da época muito conservador. Falou: vou deixar ela em segredo para não envergonhar ela, porque ela ficou grávida sem eu a conhecê-la. O anjo do Senhor aparece em sonho para José e fala: não, o que é gerado dela é gerado pelo Espírito Santo. Colocarás o nome dele de Jesus. Este é aquele que o profeta diz. E a virgem engravidou-se, e um filho se deu-se, e o nome dele será Emanuel, que será chamado Deus conosco. Não abandone. Ao 8º dia de nascido, Jesus é levado para o templo para a circuncisão, a marca na carne.
E a profecia de Ageu vai se cumprir. Simeão, quando vê o menino, ele entra dentro da casa, colocado em cima do altar para a circuncisão. E se cumpre a profecia de Ageu. Por quê? Porque no primeiro tempo tinha um candelabro. Agora no segundo, a própria luz do mundo está dentro do templo. No primeiro templo tinha um altar. Agora aquele que vai morrer pela humanidade já está dentro do templo. Quem é a glória da segunda casa? A glória da segunda casa é Jesus Cristo de Nazaré. Bote a mão no coração aí, vamos lá, bote a mão no coração. Bote a mão no coração e adore, 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 adore. Adore, adore, adore. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Olha aqui para mim. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar? Alguém fala, pastor, estou afastado. Tem? Já está vindo uma pessoa. Olha aí, ó glória, vai lá. Vai lá. Vem. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Adora! Vai! Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Tem mais alguém? Pastor, estou afastado. Estou distante. É agora, vem pra cá. Se reconcilia. Deixa Jesus brilhar em você. Deixa a glória da segunda casa brilhar em você. Deixa essa glória é Jesus. Esta glória maior é Jesus. Esse resplendor maior é Jesus. Deixa ele brilhar dentro de você, na tua alma, no teu espírito. Vem. Pastor, estou com vergonha. Aqui não é lugar de ter vergonha. E se você é tímido, só levanta a mão que o irmão vai até você então. Cadê a segunda pessoa? A igreja fica em espírito de oração aí agora. Os irmãos ficam em espírito de oração. As irmãs, oh glória. Todas as cadeias sejam quebradas agora. Toda depressão seja quebrada agora. Toda timidez seja quebrada agora. Toda obra do diabo seja quebrada agora. Cadê a segunda pessoa? Tem? Tem? Tem a segunda pessoa? Tem. Tá aqui. Tem que vir. Vem, porque quando você vir, o livramento será liberado para você. Pastor, você está insistindo? Não pode insistir. Posso. Pela insistência do justo se multiplica os salvos. Está escrito. Não é por força nem por violência, mas eu posso insistir. Vem, se entrega, para que 2024 seja o ano do florescimento, do rompimento. Minagashuri Akandarahai. Só que quem está afastado quer se reconciliar. Pessoas que estão afastadas sem tomar Santa Ceia, que precisa se reconciliar. Levante a mão aí rapidamente. Vem para cá. Você que está afastado, esfriou. Já tem um tempo que não toma ceia. Vem renovar a sua aliança. Renova a sua aliança. Aleluia. Tem? Tem. Que tem? Tem. Quer vir? Vamos lá, canta, profeta. Vai. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus,
rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos a vida deste jovem, deste homem, deste moço diante da sua presença. Ele confessa o Senhor agora diante dessa nuvem de testemunhas como Salvador. Ele renova contigo, meu Pai, um pacto, e que o Senhor nesta noite venha escrever o nome dele, ou reacender o nome dele no livro da vida. E eu tenho certeza pela tua palavra, que por causa desta alma está tendo festa no céu nesta noite. E se a DAC também se